Queridos, bom dia. Então, hoje nós vamos fazer a introdução ao nosso conteúdo, ok? Do segundo bimestre. Espero que para a próxima aula todos já tenham um livro didático disponível. Enquanto nós ainda não temos, todos os alunos ainda não têm o livro, nós vamos utilizar a nossa tabela periódica. Todos os alunos ganharam, no início do ano, uma tabela periódica que vem junto com o livro. Então, vocês vão pegar a tabela periódica de vocês, que hoje vocês vão fazer algumas anotações nessa tabela periódica, ok? Antes de começarmos com a tabela periódica, a professora quer deixar bem claro, algumas perguntas para a introdução. Professora, é necessário memorizar, decorar a tabela periódica? Não, queridos, tá? A tabela, ela está aí, vocês podem utilizá-la quando necessitarem. O que vai acabar acontecendo? Vocês vão utilizar tanto a tabela que depois algumas informações e alguns elementos químicos vocês vão acabar memorizando naturalmente. Mas é necessário, é obrigatório decorar essa tabela? Não, tá bom? O que é importante? Que vocês saibam como utilizar a tabela. Não adianta também eu ter a tabela periódica e não saber como utilizar ela, tá? Qual que é a vantagem de reunir os elementos químicos em uma tabela? Melhor organização, certo? Então, eu tenho uma organização melhor, eu consigo saber quais são os elementos químicos que já foram descobertos, eu consigo saber qual deles é natural, qual foi produzido no laboratório. Então, existem várias vantagens de reunir todos esses elementos em uma única tabela. A principal são as transformações, as ligações e tudo que a gente tem relacionado aos elementos químicos. Por que a tabela ela é chamada de tabela periódica? Porque ela é organizada por ordem crescente de número atômico, tá? Número atômico é representado pela letrinha Z, tá bom? Não sei se dá para ver. Então, Z é número atômico. A nossa tabela é periódica porque está organizada em ordem crescente, periódica de número atômico. Então, nós temos, vocês podem observar aí na tabelinha de vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volta. 11, 12 e vai seguir periodicamente até o 118, certo? Que é o maior número atômico já encontrado de um elemento químico, tá bom? Então, começando as anotações. Primeira coisa, vocês precisam saber. A tabela periódica, ela é organizada em 18 grupos, ou também chamado de famílias. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, certo? Então, cada coluna é um grupo. Então, eu tenho 18 grupos. 18 grupos. Professora, e quantas linhas? As linhas representam os períodos, certo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho para essa tabela 7 períodos. A professora vai anotando e vocês vão anotando aí no de vocês também, tá? 7 períodos, que vai de 1 a 7, e 18 grupos, que vai de 1 até o 18, tá bom? Alguns grupos, eles têm nomes especiais, e vocês vão poder anotar esses nomes especiais aí na tabela de vocês, tá? Então, esse primeiro grupo aqui, que tá aqui em cima na tabela de vocês, 1A, ele é chamado de alcalinos. Então, vocês vão escrever aí, Podem escrever assim, igual a prof vai escrever, de lado, Alcalinos. Então, qualquer elemento que estiver no grupo 1A também é chamado de alcalino.
Então, o lítio, o sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Todos eles são alcalinos. O grupo ou família 2A são os alcalino-terrosos. Então, todos do grupo 2A são alcalino-terrosos, certo? Esses grupos aqui, ó, do meio, não tem um nome específico, tá? Vocês vão agora lá para o outro lado, esse aqui, ó, onde está o boro, a família 13 ou 3A. É chamado de grupo do boro, certo? Então, escrevam aqui, grupo do boro. O grupo 4A ou 14 é grupo do carbono. Então, todo mundo que está na 4A é grupo do carbono. Todos que estão na 5A é grupo do nitrogênio. Escrevam lá. Na 5A, grupo do nitrogênio. Todos que estão na 6A são os calcogênios. Então, 6A vocês vão escrever calcogênios. 7A, halogênios. Halogênios com H, tá bom? E o último grupo, 18 ou 8A, são os gases nobres. Todos os elementos da tabela periódica querem ficar igual a um gás nobre. Por quê, professora? Porque o gás nobre ele não precisa fazer ligação química para ele ser estável. Então, os outros elementos dos outros grupos vão fazer ligações químicas para ficar igual a um gás nobre, estável, ok? Outra curiosidade é que todos os elementos, exceto o hélio, ou seja, o hélio é uma exceção, tem 8 elétrons na sua camada de valência, só o hélio que não, tá? Então, todos os gases nobres precisam ter 8 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada da eletrosfera do átomo. Qual é o gás nobre que não tem? O hélio, certo? Os períodos vocês vão enumerar. Então, algumas tabelas já vem aqui, ó, os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que os lantanoides são todos do grupo 6, certo? Então, esse azulzinho mais claro aqui indica que os lantanoides estão aqui. E todos os actinoides são do grupo ou período 7, grupo 3B, certo? Então, façam essas anotações aí no livro de vocês. Os lantanoides pertencem ao 3B, sexto período. Os actinoides pertencem ao 3B, sétimo período, tá bom? Vamos supor que a professora peça para que vocês localizem alguns elementos. Essa é a atividade que eu vou passar agora, tá? Que vocês vão fazer. O ferro. Qual é o grupo e o período em que o ferro se encontra na tabela periódica? O ferro, eu vou olhar aqui em cima, ó. Ele está no grupo 8B. E qual é o período? A maioria das vezes, os alunos se enganam e falam que é o primeiro período, ao contar que ele está nesta linha aqui. Tá vendo? Não tem ninguém em cima dele. Mas, quando vocês forem analisar o período, sempre comecem a contar por aqui, ó. Então, o ferro está no 1, 2, 3. O ferro está no quarto período, certo? Então, fiquem atentos a essa dica que a professora acabou de falar para vocês. Agora, a prof vai passar as atividades que eu vou enviar a foto no grupo de vocês, tá bom?